O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Estamos começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, com Sueli Caldas-Schubert, comentando a respeito dos bastidores espirituais do livro Nosso Lar. Sueli, a gente ouve comentários diversos, né, sobre psicografias, principalmente de romances, dos livros no modo geral. Você acredita que médiuns, por exemplo, como Chico Xavier, Ivone Pereira também, que foi uma médium que teve diversos trabalhos, quando psicografam, eles têm uma visão dos livros, do modo geral, dos locais? É comum que médiuns como Chico, Ivone, Divaldo Franco, por exemplo, atualmente, não é? Falando os dois já desencarnados, nós sabemos que a obra deles fala por eles mesmos, né? Já trazem notícias de como essas duas criaturas tão amadas, né? Chico Xavier e Ivone Pereira, esta menos mencionada, se distinguiram pela missão cumprida fielmente. No momento da psicografia, o espírito que está ditando a mensagem, que está trazendo todo aquele conteúdo que o médium vai conseguindo captar e passar para o papel, não é? Psicografando, ou se for pela psicofonia, falando a mensagem. No caso de Chico e Ivone, que nós estamos enfocando, é a psicografia. Pois bem, o mentor, aquele que está ditando, ele vai criando as cenas, ou seja, essa criação é uma forma de trazer do passado aquilo que já existiu. Porque tudo que existe no mundo, desde que o mundo é mundo, está registrado, são, vamos dizer assim, arquivos mnemônicos que existem e que transcendem ao nosso entendimento. Um espírito evoluído como Emmanuel, ele consegue resgatar desses arquivos, e aí poderíamos lembrar Jung, né? Carl Gustav Jung, que fala do inconsciente coletivo, e que as pessoas podem sacar do inconsciente coletivo ideias que são da humanidade. Podemos imaginar, fazendo uma comparação, que Emmanuel trazia desses arquivos do passado aquelas cenas. Então, o médium, como Chico, ele tinha a visão das cenas, mas muito mais que isso. Ele poderia ter sido partícipe daquelas cenas no passado remoto. Por exemplo, em Roma, não é? Nos tempos do Cristo e até mais recuado no Egito e assim por diante. Não estou dizendo que isso consta ali dos livros de Chico Xavier, mas eu estou dando um exemplo. No caso do Emmanuel ou de André Luiz, relatando fatos e falando do mundo espiritual, trazendo histórias verídicas, né? Porque todas as histórias que estão relatadas por André Luiz na coleção Nosso Lar são verídicas. Claro que com nomes de pessoas modificados e tal, para preservar. As histórias existiram, são reais. Tudo aquilo existiu, não é? Muito bem, então, essa cena que vem do passado, o médium capta. Ele pode ver a cena ou ele pode se sentir participante da cena. Aí vem a emoção. Porque Chico Xavier, vamos sair só um minutinho do Nosso Lar, para dizer que quando Chico Xavier psicografou o romance há 2000 anos, o romance em seguida, 50 anos depois, quando ele psicografou Paulo Estevão, ele mesmo conta que ele se sentia como que naquelas cenas. Ele se sentia tão emocionado, tão comovido, que tinha certos momentos que ele tinha que parar, porque ele chorava. Ele ficava em lágrimas, né? Tal era a emoção das cenas. Então, nesse caso, no livro Nosso Lar também, ele via as cenas ou participava. Ou estava sendo relatado alguma coisa dele mesmo, tá? Só para lembrar, esses 3 livros que a Sueli mencionou são do espírito Emmanuel, né?
Então, muito bem lembrado, o Paulo Estevam, 50 anos depois e há 2000 anos, são de autoria de Emmanuel, o mentor do Chico. E eu estava fazendo uma comparação e mostrando que o Nosso Lar e toda a coleção de André Luiz tinha também a mesma forma de o médium se sentir participante das cenas. Então, já que você falou, então, o Nosso Lar foi o primeiro livro de uma série que traz, vamos dizer assim, os relatos primeiros do mundo espiritual. Mas isso teve uma sequência. Dá para você descrever para nós mais ou menos quantos livros são que fazem parte desse... Porque é o seguinte, o Nosso Lar foi, vamos dizer assim, a abertura, não é? Então, ele trouxe a possibilidade das pessoas compreenderem o mundo espiritual. Porém, André vai continuar. Não fica só nesse livro, é uma coleção grande, não é? E depois virá o livro Os Mensageiros. Em seguida, Missionários da Luz. E vai indo, não é? É uma coleção grande. Então, nesse caso, cada uma dessas obras trata de aspectos próprios do mundo espiritual. Nós temos um livro como Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que trata de vários processos desencarnatórios, mostrando o que ocorre quando a criatura desencarna. Então, tem desencarnações por algum acidente, tem desencarnação por enfermidades. Um outro livro, Ação e Reação, que é um livro também muito conhecido de André Luiz e muito procurado, o Ação e Reação, ele traz um caso de um desastre de avião. E como foi o resgate daqueles espíritos que desencarnaram ali. Portanto, é uma riqueza muito grande de ensinamentos. O livro Missionários da Luz já trata da reencarnação, mostrando como é uma reencarnação programada. E, no caso, a reencarnação muito mencionada, que é a reencarnação de um espírito, chamado ali por André Luiz de Segismundo. E vem todos os detalhes a respeito do que ele foi em vida passada, os pais. Então, é todo um ensinamento muito precioso para nós. Então, a coleção é assim, até culminar com Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que são livros assim mais de um aspecto científico. Agora, Sueli, sobre as cidades espirituais, né? Nosso Lar, onde é que fica, como é que são as cidades espirituais, se estão lá em cima, o avião passa lá, não vai derrubar nada? Nós temos que lembrar que o que existe, quando a gente fala mundo espiritual, ele está em outra dimensão. Não é a nossa dimensão física. Então, quando se pensa assim, céu, inferno, que é algo com fronteiras delimitadas, que é uma localização, mas isso, mesmo que existisse céu e inferno, estariam numa dimensão que não é a nossa. Então não tem esse problema de um avião, um satélite, qualquer coisa atravessar a cidade espiritual, porque elas são de dimensões diferentes daquela que é do plano físico. Não tem isso de passar um avião e derrubar uma torre, derrubar alguma coisa e assustar os moradores da cidade espiritual. Essa outra dimensão, nós podemos, às vezes, ter uma pálida ideia do que seria isso. Eu costumo citar, por incrível que pareça, os desenhos animados. Porque existem desenhos hoje em dia, não é? Esses filmes que tratam de situações para a infância, mais que isso, né? Para a juventude, eles mostram uma coisa muito curiosa. Mostram, às vezes, que existem campos de força que aqueles personagens daquela história não conseguem ultrapassar. São campos de força que eles não conseguem, pela própria dimensão física, atravessar e transpor aquilo. Imaginemos no plano espiritual esses campos de força em outras dimensões que também não possibilitam que qualquer coisa do plano físico atravesse essa dimensão ou esse campo de força que é magnético ou que sei lá o que seja, não é? Que vá prejudicar a cidade espiritual, qualquer coisa desse tipo. Falar em cidade espiritual, às vezes as pessoas podem ficar surpresas, não é? Porque estavam acostumados que seriam ou o céu ou o inferno, como eu já disse. De repente, nós vamos verificar que é outra coisa completamente fora daquilo que é o habitual se dizer. E essas cidades espirituais, só os espíritas que falam da existência dela? Não, as cidades espirituais, notícias a respeito delas já existiam muito antes
do lançamento do livro Nosso Lar. Basta contar apenas que no ano de 1744, um grande vidente sueco, Emanuel Swedenborg, que não tem nada a ver com o Emanuel do Chico Xavier, o nome dele é Emanuel Swedenborg, um grande vidente sueco, no ano de 1744, portanto 200 anos antes de Nosso Lar, ele teve visões do mundo espiritual e relatou nos livros dele, porque Swedenborg escreveu alguns livros. E ele vai contar que numa noite desse tal ano citado, o mundo espiritual se abriu para ele. E ele passou a ver pessoas que ele conheceu quando estava na Terra, essas pessoas estavam na Terra, e pessoas desconhecidas, e de repente ele começou a ver essas cidades. Então ele viu jardins, templos, escolas, qualquer coisa que indicasse ali moradias de pessoas, cidades mesmo, com casas, construções e tudo mais, só que em outra dimensão. Então, Emanuel Swedenborg é um que nós podemos citar. 200 anos depois, vem André Luiz confirmar tudo, porque é uma semelhança assim muito interessante. Mas também existe um outro livro que eu gosto sempre de mencionar, que é da editora Pensamento. O livro tem o título A Vida nos Mundos Invisíveis. Então, é um espírito que está ditando para um amigo dele, e então é Anthony Borgia, que é o autor, o médium, e esse espírito vai trazer para o seu amigo as notícias do mundo espiritual. Então, e existem outras obras também, citando duas apenas. Mas, para as pessoas terem uma ideia, não se restringe ao Nosso Lar. Existem diversas cidades espirituais pelo mundo afora. Sim, existem muitas cidades espirituais e que estão, assim, sobre países, né, outras regiões. E essas cidades, elas são aquelas que expressam a nossa pátria de origem. Porque quando viemos para a reencarnação, de lá exatamente que viemos. E agora, quando deixamos o corpo físico, regressamos a essa nossa pátria. Nós somos espíritos e, portanto, a nossa vida é a vida espiritual e não a vida física. A vida física é impermanente, é transitória. Nós sabemos que aqui 100 anos de vida é nada se observarmos a eternidade ou a imortalidade, porque nós somos imortais. Sueli, só para concluir, para que os nossos amigos de casa tenham uma ideia, hoje é muito fácil, muito lindo, né? O Nosso Lar, todo mundo assistiu, todo mundo gosta, compra DVD, lê o livro, enfim. Mas quando o livro foi lançado, até no próprio meio espírita, foi fácil? Não foi fácil, não. Quando o livro foi lançado, é claro que foi uma surpresa. Se não era surpresa para Chico, ou tinha alguma surpresa, para o meio espírita, foi uma surpresa grande, não é? E a maioria absorveu bem, aceitou bem, mas há uma minoria, pessoas que acharam que era fantasia de Chico, que era uma coisa assim que Chico estava fantasiando, que André Luiz não existia. Houve assim críticas bastante ferinas e aspectos que até mesmo prejudicaram Chico Xavier. Mas ele estava acima dessas coisas e, logicamente, André Luiz também. E André Luiz disse, vamos prosseguir. E aí ele vai ditar Os Mensageiros, que é o segundo livro, né? Então, é assim, o que houve de crítica, depois esses mesmos críticos acabaram aceitando e admitindo, porque a lógica é muito grande, é tudo muito racional, é tudo muito bem explicado e não pode ser de outra maneira, porque, como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Isso está em João, no capítulo 14 de João. Sueli, muito obrigado pela tua presença. Esperamos contar com você outras vezes para a gente tratar de outros temas. E aos nossos amigos de casa, o nosso abraço. Lembrando que o nosso programa pode ser revisto em nosso site, este e os anteriores. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.